Você já deve ter ouvido falar na reforma tributária, né? Ela deve ser votada pela Câmara dos Deputados já neste mês. Pelo menos essa é a expectativa. A forma com que nós brasileiros pagamos impostos vai mudar caso a proposta sobre o tema seja aprovada pelo Congresso Nacional. Mas e aí? O que muda para a gente? E para nossa Zona Franca de Manaus, vamos conferir nesta reportagem. O tema não sai mais do noticiário nacional. Mas e aí? O que é reforma tributária? Não sei, eu nunca ouvi falar de reforma tributária. Eu já ouvi falar, mas eu não sei te explicar o que é. Já ouviu falar? Já. Mas não sabe explicar? Não. Trata sobre imposto. Sabe o quê? Imposto. Apesar de muita gente não saber, o nome é autoexplicativo. A reforma tributária é uma proposta do governo federal para simplificar o sistema de impostos do Brasil, acabando com alguns tributos ou unificando outros. Assim, o sistema de arrecadação fica mais moderno e pode favorecer a competitividade entre as empresas. Mas quando se fala em competitividade, a gente lembra logo do Polo Industrial de Manaus. Será que a reforma vai afetar essa característica fundamental do modelo Zona Franca? A nossa política de desenvolvimento regional é baseada em incentivos fiscais. E com a reforma tributária, muitos desses impostos vão deixar de existir. A gente tem que falar um termo insegurança jurídica, né? Nós temos empresas que se instalam no Polo Industrial de Manaus, baseado na garantia de que até 2073 os incentivos fiscais estão mantidos na nossa região. Com a reforma tributária, acende o alerta. Essas empresas, elas vão querer vir novamente para cá, diante desse novo cenário? Preocupa a gente. E esse sinal de alerta acendeu logo nas primeiras discussões. A proposta de emenda à Constituição que ganhou mais espaço entre os parlamentares foi a PEC 45. Ela reduz ou zera algo vital para a Zona Franca de Manaus. É o que explica o representante das indústrias. O que a gente passa a ter é a reforma tramitando em um texto que, por base, já tem muita restrição quanto a incentivos fiscais. É um texto que não tem muita tolerância com incentivos. Ele, inclusive, nasceu com esse mantra: zero incentivos, zero desvios de carga tributária, coisa como eles costumam falar lá. Então, o encaixe da Zona Franca nesse momento, dentro da PEC, vai ser crucial. O recém-possado superintendente da Suframa tranquiliza. Bosco Saraiva afirma que os benefícios vão estar garantidos. A garantia da Zona Franca de Manaus, da manutenção do nosso modelo e das vantagens comparativas que nós temos aqui no nosso polo industrial e em toda a região amazônica, ela nos foi assegurada primeiro pelo presidente Lula, segundo pelo ministro Geraldo Alckmin, quando aqui esteve em Manaus. O principal objetivo da reforma é a substituição de 5 impostos por apenas um. Isso deve simplificar, em partes, o sistema tributário. Mas especialistas afirmam que se a substituição for imediata, pode prejudicar as indústrias instaladas aqui no polo industrial. Porque quem está em Manaus, por exemplo, tem a isenção do IPI quando vende para o resto do país. Quem está em outros lugares não tem esse mesmo benefício. Uma das sugestões foi: vamos segurar o IPI, pelo menos de uma maneira, para que ao longo do tempo o IPI continue no sistema e o IVA vá sendo implementado ao longo dos próximos anos. E porque o IPI continua a existir, a Zona Franca continua competitiva, ao menos até um determinado ponto em que nós consigamos encaixar algum outro sistema de incentivos para que o IPI possa deixar de existir e o IVA seja implementado em completo. Agora eu estou aqui em uma das maiores empresas do Polo Industrial de Manaus. Essa multinacional japonesa, fabricante de motocicletas, emprega diretamente 7.000 pessoas. E esse mês vai produzir em média 4.600 motos por dia. A solidez do modelo Zona Franca de Manaus é sem dúvida o diferencial para que essa indústria permaneça aqui no Amazonas, mesmo depois de quase 50 anos de instalação. E essa decisão de estar instalado na Zona Franca de Manaus, em Manaus, significa que nós confiamos, acreditamos e esperamos, né, que haja aí uma segurança jurídica naquilo que foi garantido pela Constituição Federal. O grupo da reforma tributária visitou o estado e algumas fábricas, entre elas a multinacional. O representante da empresa afirma que só depois da aprovação do projeto vai ser possível avaliar os impactos. Ele diz que irá preservar
né, a Zona Franca de Manaus na sua integralidade, respeitando principalmente os contratos jurídicos, ou seja, é o prazo até 2073 constitucional da Zona Franca de Manaus. Só nos primeiros 4 meses deste ano, o faturamento do Polo Industrial de Manaus foi de 55,7 bilhões de reais. No mesmo período, as empresas instaladas por aqui registraram exportações de 194,7 milhões de dólares. O texto da proposta foi discutido no final do mês passado entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os governadores. A previsão é que ele já comece a ser votado neste mês. Caso aprovada, a reforma vai passar por um período de transição, que deve demorar pelo menos 10 anos sem redução da carga tributária.